desde o dia da ceia, nós estamos falando algumas observações a respeito do inimigo da igreja. E o inimigo da igreja chama-se diabo, Satanás, ou adversário, ou aquele que se opõe. Este é o inimigo da igreja. Efésios capítulo 4, verso 27, diz assim: não deis lugar, vamos ler juntos? Não deis lugar ao diabo. Então, nesta oportunidade, a Stephanie, não sei se ela vai conseguir colocar os textos conforme eu vou aqui falando, você não se preocupe em ficar manuseando no momento a Bíblia, mas preste atenção no que vou falar. Depois eu coloco a homilia lá no grupo da igreja, e depois na edição do vídeo, que eu editar essa mensagem, eu coloco também todos os textos, não se preocupe. Mas conforme eu for falando aqui os textos, você vai meditando no que está acontecendo na sua vida. E como as coisas que estão acontecendo nela, muitas vezes são brechas, legalidades que você acaba dando para o inimigo. Outra coisa importante, antes de eu entrar aqui na homilia de fato, preste atenção no que vou mostrar para você aqui agora. Isso aqui é uma Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia. E isso aqui, olha a informação, não é um livro mágico. Eu vou repetir mais uma vez. Isto aqui é uma Bíblia. E a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro de valores. A Bíblia é um livro que vai surtir efeito se você lê-lo, ter fé e praticar. Isso é extremamente relevante. Eu ainda fico pasmado ao visitar alguns irmãos, e não aconteceu aqui nesses últimos dias, mas encontrar a Bíblia na casa do crente, em cima da geladeira, aberta no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai servir como um abascanto para afungentar o inimigo. Não vai. O diabo sabe decore salteado. Então, repito, a Bíblia é um livro de princípios. E o que está aqui, se for praticado, vai abrir bênçãos para a tua vida. Vai abrir portas para a tua vida. Agora, caso contrário, é só mais um livro. Vai ter o mesmo poder que tem o Moby Dick. Vai ter o mesmo poder que tem o livro Gabriela Cravo e Canela. Então, preste atenção nisso. A Bíblia é um livro que tem que ser praticado. Em 1 Pedro 5,8... o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele não é um leão, mas ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Então, é uma necessidade espiritual do crente entender que ele está inserido numa guerra, numa batalha. Nós temos um inimigo. E Paulo ainda fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Se fosse contra o sangue, Davi teria vencido. Se fosse contra o sangue, Salomão teria vencido. Se fosse contra o sangue, Moisés teria vencido. Eles usaram da espada, mas todos acabaram derrotados de algum jeito. Quando Jesus apareceu, presta atenção nisso, por ser uma profecia messiânica do livro de Daniel, capítulo 9, e o Messias tinha que aparecer na 69ª semana, ali naquela região, havia quase 70 Cristos catalogados. 70 Cristos. Mas por que o nosso prevaleceu? Porque o nosso veio para resolver aquilo que Deus falou que precisava ser resolvido. Ou seja, o reino espiritual é que estava em xeque. Os judeus e os cristos que apareceram naquele tempo queriam montar num cavalo, pregar numa espada e derrubar o inimigo à força. Mas o nosso inimigo não se derruba à força. O nosso inimigo não se derruba com armas humanas. O nosso inimigo se derruba no mundo espiritual, batalhando pela fé e tendo e crendo em Jesus Cristo. É nele, por meio dele.
E o apóstolo Paulo vai reiterar que essa luta não se vence com forças humanas, não se vence do jeito que as nações fazem. Nós vencemos de joelho, nós vencemos orando, nós vencemos batalhando no mundo espiritual. Por isso a gente entende que o nosso inimigo não é o próximo, o nosso inimigo é quem está por trás, fustigando, atrapalhando e importunando a nossa vida. Eu quero aqui comentar algumas brechas, porque, como eu disse, o diabo por si mesmo, ele não tem legalidade para nada. Mas então como é que ele faz tanta coisa ruim, como nós acabamos de cantar no hino, embora me assalte o cruel Satanás? Por que o diabo acaba assaltando? Por que o inimigo acaba cirandando as vidas, como cirandou o próprio Pedro? O Senhor Jesus disse, o Satanás pediu para te cirandar, e eu roguei por ti. Então, por que o inimigo, ele faz isso? E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algumas brechas que nós damos ao inimigo no mundo espiritual. E a primeira brecha é a falta de perdão. Mateus capítulo 6, verso 14, Jesus mesmo vai dizer, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, no caso aqui celestial, vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é gravíssimo. Ele está falando, olha, eu te perdoei. Não interessa o que fizeram contra você. Não foi mais grave do que você fez contra mim. E eu te perdoei. Então nós devemos fazer o quê? Perdoar o nosso próximo. É fácil perdoar? Vocês sabem o que significa a palavra perdoar? Ela vem da palavra perder. Nunca se perdoa sem se perder, ou sem se sofrer o dano. Quem perdoa é quem perde. No caso, eu estou certo, mas eu é que tenho que perdoar. Porque geralmente as pessoas falam, não, eu só peço perdão se a pessoa admitir que está errada. Mas o texto bíblico e o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir perdão, independente do que a pessoa achar. Peça perdão. Libere perdão. Perdoe. Porque quem entendeu a graça de Deus tem facilidade de perdoar. E o perdão é um exercício. O Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra muito famoso, ele fala que o perdão é um exercício. E quem não perdoa, toma café, almoça, janta e dorme com aquela pessoa que te prejudicou. A pessoa está sempre na sua vida. Hoje eu vi alguém, quando eu estava evangelizando no semáforo, que havia me prejudicado no passado. E eu olhei para aquelas pessoas e não senti absolutamente nada contra eles. Senti dó, pena e alegria de revê-los, na verdade. Isso é o poder da graça. O poder de poder apagar aquela mágoa que te fizeram, apagar do seu cérebro, pelo poder do sangue de Jesus. Mas quando a gente não perdoa, quando a gente deixa a mágoa nos dominar, quem vem junto com a mágoa, acredite, o diabo está lá. Satanás vai estar ali para aproveitar a tua brecha e deixar a tua vida mais difícil. Ele vai te lembrar daquilo o tempo todo. Parece que você não esquece aquilo. Mas irmãos e irmãs, entendam, libere o perdão. É saúde espiritual para você. É saúde emocional para você. É saúde física para você. Os meus inimigos, e olha irmãos, modéstia à parte, eu tenho bastante. Tem muita gente que não gosta de mim. Eu acredito que muitos sapos já morreram por minha causa. Já fizeram muita macumba contra mim, com certeza. Eu só lamento pela vida dos sapos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu não tenho absolutamente raiva ou rancor ou mágoa de ninguém que já me fez mal nessa vida. Absolutamente nenhuma raiva. Para falar a verdade, Deus me deu uma graça que eu até esqueço. Eu
esqueço, some da minha cabeça. Tanto que quando eu brigo com a minha mulher, por exemplo, eu sempre perco a briga, porque ela não esquece, ela lembra de tudo, ela tem a ficha. E eu não consigo lembrar do que ela fez errado para mim, e aí eu perco o debate. Né? Está entendendo? Eu sempre perco. Mas eu fico grato a Deus por poder esquecer, por poder deixar para lá, por poder perdoar. Perdoar é uma bênção. Perdoar é uma alegria, perdoar é um privilégio, e isso não dá legalidade para o diabo atrapalhar a tua vida. Então, nesta noite, em nome de Jesus, se tem alguém para perdoar, perdoe. Já faz um pacto com Deus: Senhor, nesta noite eu assumo um compromisso, amanhã eu vou dar um abraço naquela pessoa. Ela nem vai saber porque eu estou abraçando, mas vou abraçar. Vou ali perdoar. Olha como é sério, a Bíblia fala que quando você vem ofertar na frente, o texto bíblico fala assim: se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra ela, é alguém que tem contra você. Você não tem a ver, mas você vai lá, você compromete, vai lá e perdoa. A Bíblia fala assim: se depender de vós, tende paz com todos. Às vezes não vai ter jeito, porque tem pessoa que briga até com a própria sombra. Tem gente que briga consigo mesmo. Se depender de você, tendes paz com todos. Libera o perdão. Amém? Vai fazer isso? Já devia ter feito. Outra coisa que dá brecha para o diabo, está em Efésios 4, de 26 a 27, é a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. A ira. A pessoa fica irada, irmãos, todo mundo fica irado aqui. Não é, irmão Renan? Fica até com uma multidão de pecados. Todo mundo fica irado. Quem aqui ficou irado hoje? Vamos lá, levanta a mão, além de mim. Quem ficou irado? Quem foi irado essa semana? Todo mundo, né? Ficou irado, deram uma fechada em você no trânsito. O teu marido passou desodorante na geladeira, você ficou irada. Isso acontece, não é verdade? Motivos para a gente ficar irado não falta. Tem como não ficar irado? Não tem. Olha para mim aqui. Não tem como não ficar irado. Todo mundo aqui fica nervoso. Agora, o problema é pecado ficar irado? Não. O apóstolo Paulo escreve: irai-vos, mas não. Então é possível ficar irado e não pecar. Quer ver uma coisa que você não pode fazer quando você está nervoso? Conversar com a sua mulher. Discutir a relação. Não vai fazer isso, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está nervoso, sai de perto. Não por causa dela, por causa de você. Você está nervoso, não vai discutir com o patrão no serviço, não vai disciplinar os filhos. Quando a gente está irado, não é hora de querer fazer nada. Tem que esperar o sangue esfriar. Eu não sei quantos de vocês já fizeram aquela análise para identificar o seu temperamento. Eu sou sanguíneo colérico. Tem o fleumático, sanguíneo, colérico e o melancólico. Então você imagina, quando eu estou com sangue nas ventas, como dizia minha avó, eu sei que eu não devo tomar atitudes ou tirar satisfação. Não vai dar bom. Não vai dar certo. Então, na hora que você entende que você está nervoso, que você está com um desequilíbrio ali na ira, não faça nada, tenha calma, porque é ali que o diabo vai tentar você. É ali que o diabo vai tentar derrubar a tua fé, derrubar o teu relacionamento, derrubar o teu emprego, derrubar o teu relacionamento com os vizinhos, a tua paz. Não tome atitudes quando você estiver irado. E não durma irado. Principalmente com o cônjuge. Resolva. Pede perdão. Acerte isso aí. Tem irmãos que dormem tão bicudo que tem que dormir um virado para cada parede, né? Um para a parede da direita e para a parede da esquerda. Porque o bico está tão grande que se eles virarem um para a cara do outro, o bico bate. Aquele bico gigante. Então resolve esse bico aí. Pede perdão, fala aí, me desculpa aí, né? Eu sei que as irmãs têm muita dificuldade nisso. Vai na frente do espelho, dá uma treinada, me perdoa, me perdoa. Fala 1000 vezes,
Aí você chega no marido e fala, me perdoa, pode falar até baixinho, precisa falar muito alto, que ele vai entender. Porque é tão difícil, né, ouvir essa frase da esposa, né, irmãos? Então, as irmãs estão sempre certas. Mas faça o treinamento, peça perdão. Não é vergonha pedir perdão. Eu não tenho vergonha de pedir perdão. Não tenho orgulho, peça perdão. E não tome atitude na ira. O outro inimigo do crente, que o diabo trabalha nisso, é fofoca e contenda. Provérbios 16, 28. Diz o texto, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Isso é uma coisa, irmãos, que o diabo trabalha na família, na igreja, no trabalho, fofoca e contenda. O diabo está no meio. O diabo é o maior fofoqueiro do planeta Terra. Você achou que era aquele indivíduo da televisão que faz lá o programa de fofoca, né? Não, aquele lá é só um cara que quer, sei lá, citar alguém. Mas fofoqueiro mesmo, contendeiro mesmo, é o diabo. Gosta de fazer fofoca, gosta de dissimular informações que muitas vezes não são verdadeiras. E mesmo quando é verdadeiro, você não fala da pessoa, você fala para a pessoa. Então tome esse cuidado. Não se envolva em fofocas, não se envolva em contendas. Não vá atrás de mexerico. Não vá atrás disso. Quando a pessoa vier falar alguma coisa, você vai, escuta, amigo, você vem falar do fulano para mim, você já falou com a pessoa? Isso vai me edificar? Então, se o problema é teu, resolve lá. Resolve lá. Não fique futricando, guarde-se disso, porque o diabo vai trabalhar nisso. Uma outra coisa que acontece muito é o orgulho espiritual, a soberba. Tem gente que se acha tão espiritual. Provérbios 16, 18 diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda. Orgulho. Segundo Tomás de Aquino, o pecado capital primaz é o orgulho. É o pecado que derrubou o diabo, o orgulho. Sabe? Então, a palavra de Deus está dizendo para tomar cuidado com a soberba, com o orgulho, porque isso tudo leva à ruína. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, não seja arrogante. É difícil as pessoas, às vezes, em qualquer área da vida, quando se coloca num lugar, acha que pode ser mais que os outros. Não tenha essa tentação na sua vida, não deixe isso acontecer. Outra coisa, tem pessoas que eu já vi falando até, pastor, eu não tenho problema, eu sou muito humilde. O senhor não tem noção como eu sou humilde. Já falaram isso para mim. Eu fiquei pensando, que coisa. Aí aquele filme do Brasil Paralelo, tem até o diabo lá do filme deles, né? O diabo fala assim, a mais refinada soberba é achar que é humilde. Ah, como eu sou humilde. Aquilo é uma verdade. Né? Tem irmãos que se acham humildes. Mas, pastor, não, mas eu sou humilde, pastor. Às vezes eu estou aconselhando irmãos com a esposa, ou a esposa com o marido. Não, tem humildade, irmã, tem humildade, irmão. Mas eu sou humilde. Aí eu fico pensando, dá para ver. Já tá dando para perceber a humildade, né? Porque quem é humilde de verdade, não se exalta pela sua humildade. Porque a humildade é justamente isso. É não querer aparecer. É não querer ser mais que os outros. Seja humilde. O próprio Cristo foi humilde, assumindo forma de servo. Esvaziou-se a si mesmo. Aí o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, por isso que cada um deve considerar o outro o quê? Superior a si mesmo, ou maior que si mesmo. Considere o outro superior. Não se sinta presunçoso. Nem faça nada para que você possa parecer mais santo que os outros. Eu já tive alguns pastores, não todos, que ele gostava de falar assim, nesta noite, passei a madrugada orando por você. E eu ficava pensando, será? É possível um pastor passar a madrugada orando pela igreja? Sim ou não? Mas eu digo uma coisa para você, que o pastor que faz isso não vai te falar. O irmão que passa a noite orando por você não vai te falar. Mas ele vai orar por você. E eu acredito nisso.
Eu acredito nisso. Eu sei que tem gente que toda semana ora e jejua por mim. E eu acredito nisso. Mas quem faz isso não se orgulha disso. Porque o Senhor Jesus disse assim, quando você tiver feito tudo, como é que a gente deve se sentir? Fez tudo certo. Aí quando você faz tudo certo, terminou de fazer, como é que nós devemos nos sentir? Um servo inútil. Grande coisa, só fez a obrigação. Então, meu querido, não deixe a soberba entrar no seu coração. Por fim, além do orgulho espiritual, pecados escondidos. Salmo 66, 18 diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isaías fala, os nossos pecados agravam o ouvido de Deus. Todos pecamos e todos erramos, mas não cultive pecado. Tem gente que tem pecados e pecadinhos de estimação. Vem, pecadinho, vem. Anda com pecadinho, assim como se fosse aquela madame andando com chihuahua. Pecado não é para ser cultivado. Pecado é para ser tratado e colocado no sangue de Jesus. Tem uma história de Lutero que eu gosto muito, porque ele tinha muito problema com o diabo, ele gritava, brigava muito com o diabo. E numa dessas brigas, o diabo veio trazer alguns pecados dele. Então ele pegou uma caneta, uma pena com tinta azul, e começou a escrever no papel os pecados que o diabo sussurrava para ele. Ele foi escrevendo, foi escrevendo. Por fim, o diabo não tinha mais pecados para sussurrar para ele. Aí ele pegou e disse, tem mais que você não sabe, mas eu tenho esse. Aí quando ele encheu aquele papel de pecados, então ele pegou uma pena com tinta vermelha e escreveu assim, apesar de todos esses pecados, o sangue de Jesus Cristo me purifica de cada um deles. Então, irmãos, todos pecamos, por isso que a primeira coisa, quando vamos orar e falamos com Deus é, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei. Outra coisa, pede perdão e toma atitude. Jesus, quando perdoava as pessoas, ele falava, vá, então, faça isso. Cuidado com essa questão da iniquidade do coração. Tem irmãos que nem vêm na ceia no dia da ceia, né? Ele fica em casa. Ele acha que vai resolver ele não tomando a ceia. 1 Coríntios 11, 28 diz assim, examine-se o homem a si, então toma desse pão e beba desse cálice. Examinou, achou o pecado, o que você faz? Pede perdão. Coloca diante de Deus, se conserta. A graça de Jesus é para isso. 1 João fala que nós temos um advogado, e esse advogado é para isso. Bom, diante de todo estabelecido e colocado aqui, eu quero aqui colocar algumas questões para resolver toda essa problemática, essa guerra com o diabo. Como blindar, então, o nosso coração diante disso? Primeiro, eu já falei, confessar os nossos pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça como Lutero, peça perdão, coloque diante de Deus. Segunda questão para blindar o teu coração. Renove a sua mente pelo poder da palavra de Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa a colocar a Bíblia com prioridade. Por exemplo, a gente estava compartilhando a palavra na quarta-feira, e nós estávamos estudando Filipenses, é isso, irmão Ismael? Cadê o Ismael? Filipenses 4. Paulo diz assim, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há alguma coisa de alguma boa fama, nisso pensai. Então, quando seu marido atrasa para chegar em casa do trabalho, o que você tem que pensar? Deve estar aprontando alguma. Está atrasando por quê? Será que parou no bar, foi jogar um bilhar? Foi no... Irmãos, irmã, talvez o teu marido está fazendo hora extra para comprar um presente para você. E você está pensando coisa ruim. Talvez foi o trânsito que fez ele atrasar. Mas a nossa mente carnal, quando acontece do marido ou da esposa atrasar para um compromisso, nós pensamos coisas boas ou más? Coisas más. A Bíblia diz que nós devemos pensar coisas boas. Então exerça
Exerça um pensamento cristão. Vida constante em oração. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz assim: orai sem cessar. E aqui ele não está falando de dobrar o joelho e ficar 24 horas orando. Quando Paulo fala orar sem cessar, ele está dizendo viver uma vida que é uma oração. Vou repetir, viver uma vida que é uma oração. Sabe, uma vida que é uma oração. Você tem que repreender o teu filho, chama ele, ora com ele, lê um texto bíblico para ele. Veja, é uma repreensão do filho, mas você botou Bíblia, envolveu Bíblia no assunto. Viva, você está lá lavando as louças, lavando a casa, bota um louvor, cante um louvor. Limpando a casa, você está com raiva, né? Esse marido só suja. Oh, glória, glória, aleluia, glória. Mas pelo menos está cantando. Está louvando. Vai para o trabalho, bota um louvor lá, leva aquela fechada, aleluia. Quase bateu, Jesus. Isso é uma vida de oração, isso é orar sem cessar. Sabe? Está no carro, está no trabalho, está lá, Nauro está lá martelando a chapa. Glória a Deus. Ai, meu Deus do céu, Jesus amado, tem misericórdia. Ou quando você vai montar no carro do Gilbert, que o vidro pega o teu dedo. Aleluia, meu Deus do céu. Agora eu sinto um pouquinho da tua cruz. Não foi, Gilbert? Você queria quebrar meu dedo, né? Mas vejam, irmãos, quando a Bíblia fala para orar sem cessar, e a gente acha que orar é só dobrar o joelho, orar é viver. É viver. No trabalho, na vizinhança, com a esposa, com os filhos. É assim que ora sem cessar. No carro, no ônibus, na rua. Já pensaram que eu sou louco, dentro do carro eu estou lá, falando com Deus. Já me pegaram gritando, chorando, berrando. O que esse louco está fazendo? Eu estou lá em comunhão com Deus. Quer coisa melhor que um carro de vidro fechado e o som ligado? Para que eu vou me preocupar com o trânsito caótico? Eu louvo a Deus. Estou lá trabalhando, mexendo nas coisas, louvando a Deus. Então, nós precisamos ter esse orar sem cessar, não é só um momento de oração, é uma vida toda. Até dormindo. Outro dia eu acordei, a Samira cutucou em mim, eu acordei gritando, carros de fogo de Israel! Mas, irmãos, a vida do crente é 100% na mão de Deus. O tempo todo, em qualquer circunstância. Estou acabando. Quarto, comunhão com os irmãos. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Comunhão com os irmãos. Ontem ainda, aliás, sexta-feira, na reunião de varões, e as varoas foram lá para ver como era, para aprender como é que faz. Na reunião de varões, nós lemos o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Comunhão. Irmãos, comunhão com os irmãos ajuda a nossa vida espiritual. Quando eu me converti, os irmãos colaram em mim. Todo mundo estava ali comigo, até que eu andasse sozinho. Então a comunhão da igreja, a comunhão com os irmãos, escolha os irmãos que mais oram, que mais buscam a Deus. Tenha amigos na igreja, tenha comunhão. Quando você passar por um momento, liga para o pastor, liga para os irmãos, pede oração no grupo da igreja, tenha comunhão. A comunhão é importante, ter irmãos e ter amigos é importante. Lembra do paralítico? Os 4 amigos o levaram até Jesus. Chegou lá aquela multidão, o que eles fizeram? Foram por trás do quarto, ou da sala, destelharam a casa, que era só sapé, e jogaram o paralítico por cima do telhado nos pés de Cristo. O que a Bíblia diz que Jesus viu? A fé de quem? Deles, de todos, do paralítico e dos 4 amigos. A fé dos amigos curou o paralítico. Amigos que podem te curar.
Tem amigos que deixam a gente doente, é verdade. Mas um amigo que teme a Deus, ele te cura. Nós precisamos de amigos, de irmãos, de pessoas que nos curam. Isso é, por isso que o diabo não gosta de comunhão. O diabo não quer que você esteja em comunhão na igreja, porque a comunhão de Deus na igreja te cura. 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo escreve: abstei-vos de toda aparência do mal, fugi da aparência do mal. Irmãos, olha aqui para mim, estou acabando. Tem hora que você poderia ir naquele lugar, você poderia fazer aquela coisa, mas você não faz, não é por causa de nada, é para abster-se da aparência do mal. Não é só para abster-se do mal, é do que é aparente. O que é aparente. Nós precisamos estar atentos, porque o diabo trabalha nisso. Cuidado. Veja o que está atrapalhando. Por exemplo, eu chego na sua casa, ou você chega na minha, vai, o irmão, qualquer irmão aqui. Eu não estou em casa, a Miriam fala: ô irmão, o pastor não chegou ainda. Talvez até a Miriam poderia botar você para dentro, não ia ter problema nenhum, mas o vizinho ia falar o quê? Ah lá, o pastor não está, a esposa já botou alguém para dentro de casa. Não é verdade? Fala ou não fala? Eu chego na tua casa, você não está. A irmã fala: pastor, entra, ele já vai chegar. Entro não. Tem algum problema? Tenho medo de você? Não. Eu vou te fazer alguma coisa? Também não. Mas o vizinho sabe? E às vezes o vizinho tem raiva de crente e fala: lá o pastor. Então nós devemos fazer o quê? Nos proteger do quê? Da aparência do mal. Isso é para todo mundo, irmãos. Para qualquer área da vida. Estou terminando, a última questão. Vamos ficar de pé, abrir nossa Bíblia em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá. Se sujeita a Deus. Ninguém precisa ter medo do diabo. Nós estamos falando dele aqui esses dias. Não é para você ter medo. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Tem pessoa que tem medo de macumba. Agora está tendo muito aqui em Rio Preto, né? A macumba está crescendo aqui em Rio Preto. Passa numa encruzilhada, vê lá um ebó, um sacrifício. Ai, meu Deus, uma macumba, misericórdia. Pode passar. Não tem praga que chega na tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Maldição nenhuma te atingirá, se você está coberto pelo sangue de Jesus, se você está vivendo na graça, se você está em Cristo, não tem praga que chega na tua tenda. Para de ter medo do diabo. Você sabe qual é o pior inimigo? Pior que o diabo, é você mesmo, é a tua carne, é os teus desejos não tratados. Cuida disso, e do resto, meu irmão, não tenha medo do diabo. A Bíblia fala que Pedro disse: resisti ao diabo, e ele foge. Jesus citou 4 vezes a Bíblia para ele, lá no deserto, e ele foi embora, porque o diabo não resiste à vida de um crente que anda na verdade, que anda na palavra. Então, meu querido, viva o Evangelho, viva na graça. O diabo vai vir, com certeza. Tem um cântico do cantor que a gente canta, né? Que ele vai chegar. Como é que chama aquele cântico? Esqueci agora o hino do cantor. Ele fala que o diabo vai vir. Mas, embora ele venha, ele vai vir, mas vai perder a viagem. Jesus Cristo disse assim: o príncipe deste mundo está vindo, mas ele não tem nada comigo. Que bom quando o diabo chegar e você não tiver nada com ele. Pode vir, minha vida está na presença de Cristo. Viva na graça. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Senhor amado, nesta noite nós ouvimos a Tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que nós não devemos dar brecha para o diabo. Tua palavra diz: não deis lugar ao diabo.
E nesta noite, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pela graça do Evangelho, pelo perdão da cruz do Calvário, nós estamos em Cristo. E não há brecha em nossa vida. Satanás está repreendido na nossa vida. Ele não tem legalidade, não tem autoridade em nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A graça de Jesus está sobre nós. Ele não pode nos acusar, porque em Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós nos apossamos, Senhor, dessa graça, desse perdão que foi dado, dessa santificação em Cristo que nós temos. Senhor, pela fé, nós recebemos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.